Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, aqueles que assim podem fazer. Queridos, nós vamos hoje, como já foi anunciado aos irmãos na quinta-feira passada, que nós estaremos entrando numa série, depois de ter terminado uma série com muito êxito, Santidade ao Senhor. E esta série era uma série que já era para ter começado há anos atrás. Não posso precisar o tempo, Mário. Mas, anos atrás, se foi levantada essa possibilidade de ter esta série. E depois ela foi, com o tempo, ela, assim, não... Mas creio que o Espírito Santo tem a data para todas as coisas, amém? Para o começo, nós fazemos o planejamento, mas Deus dá o começo de todas as coisas. E eu penso que chegou o momento de nós estar trabalhando esse assunto, que é de uma importância muito grande, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, em que se busca tantas coisas, estamos procurando, parece que algo que possa preencher alguma coisa que está faltando. E as bem-aventuranças, ela vem responder muitas das nossas ansiedades, das nossas preocupações e os nossos desejos. Porque Deus colocou dentro de nós, irmãos, algo importante. Ninguém deseja para si o mal. O homem tem dentro de si algo que Deus colocou, que ele busca o bem. Isso é de Deus. Quando você busca algo de bom para você, é Deus que colocou. O homem está sempre à procura do bem. E isto é de Deus, né? O projeto de Deus está inserido, o homem procurar o bem, ser feliz. Isso está dentro do projeto de Deus, né? Se alguém está procurando algo diferente, é porque existe algum desvio de conduta, algum desequilíbrio na sua mente que precisa entrar no eixo. De alguma forma, a palavra de Deus é poderosa para assim fazer, né? Mas convido-os para uma leitura bíblica que está registrado no livro em que escreveu um evangelista, São Mateus, no capítulo 5, a começar pelo versículo 1. Amém? Vou esperar você achar. Muito bem. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Só a leitura já dá um amém, né? E ir para nossas casas já feliz. Muito bem, queridos. Esse sermão podemos desfrutar com muita tranquilidade, porque
esse sermão foi projetado, elaborado e passado aos discípulos e àquela multidão, nada menos, nada mais, por Jesus. Como é bom ouvir um sermão, né? Quantos gostam de ouvir um sermão maravilhoso? Muito bom, né? A gente sai feliz. Há muitos sermões, irmãos, que a gente não se cansa de ouvir, né? Ouve 1, 2, 3 vezes. Esse sermão já atravessou milênios e nós nos cansamos de ouvir estas palavras, porque cada vez que nós ouvimos essas palavras, parece que enche o nosso coração. Parece que algo tem, essas palavras são vivas, elas não envelhecem, e parece que nos fala algo assim que nos toca, porque esse sermão foi Jesus. Saiu dos lábios de Jesus esse sermão. E a oportunidade que aquela multidão teve de ouvir esse sermão é algo sem igual. A multidão estava se aproximando e Jesus aproveitou ele como um bom ensinador, um bom pregador. Jesus percebeu que as multidões iam se aproximando. Ele procurou se afastar e subiu nesta colina, nesse monte. E logo também os discípulos perceberam que Jesus deixa ali a multidão e começa a subir o monte. E a Bíblia diz que os discípulos também se aproximaram de Jesus. Parece que o pregador, o ensinador, estava preparando algo. Os discípulos já conheciam bem o mestre. Algo ele vai fazer. Ele deixa o seu caminho, quem sabe por onde ele ia passar. Mas Jesus se afasta, sobe a colina, o monte, e procura quem sabe, um pedaço de pedra, um rochedo. E geralmente Jesus ele ensinava no meio das multidões, e sempre ele estava em pé, pronunciando as palavras, e as pessoas o ouviam em pé. Mas aqui Jesus ele ia ensinar, como um bom ensinador que ele era, um professor por excelência. Ele procurou se assentar nesta pedra e os discípulos já sabiam que vinha coisa nova. Como é bom, né? Os discípulos já perceberam, o mestre vai falar. Ele tem algo a nos dizer. Ele tem algo a passar para nós. E a multidão começou a se aproximar de Jesus e os discípulos já começaram a rodear. O que será que o mestre vai falar? Impressionante como a percepção de Jesus era muito grande. Quando Jesus olhou para a multidão, Jesus fez assim uma leitura que nós não conseguimos fazer, a não ser pelo Espírito Santo. A leitura que ele fez era aquela multidão cansada, aquela multidão triste, à procura de alguma coisa. A multidão estava sedenta e Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele tinha passado pelo processo do batismo, também ali do deserto. Ele estava revestido do poder. Ele ia imprimir agora as suas mensagens. Ele ia começar a destilar tudo aquilo que ele recebeu do Pai para as multidões, para as pessoas que lhe ouviam. E as multidões estavam se achegando. E agora o mestre ia falar, e a leitura que ele fez, ele captou muito rapidamente que aquelas pessoas estavam necessitando de algo diferente, que o histórico passado, tudo aquilo que eles tinham somado ao longo dos milênios, os conhecimentos, e que precisava vir algo substancial, que realmente poderia dar o norte para essas pessoas. Porque até então eles estavam vivendo sobre aquilo que eles tinham ouvido da lei, seus conhecimentos, as suas leituras, aquilo que eles aprenderam, quem sabe, nos bancos das escolas, da filosofia. Mas as pessoas estavam sedentas de algo e Jesus sobe nesta colina, neste monte. Impressionante como os montes na Bíblia faz assim uma referência para nós.
Quando Deus quis associar alguma coisa importante, Ele eleva um monte. Um monte faz referência para tantas coisas na Bíblia. E como aqui tinha uma importância muito grande, também não foi diferente. Ele sobe a um monte. Para aqueles que gostam de ter um entendimento, mas a arca de Noé, quando ela, depois de passar mais de um ano sobre as águas do dilúvio, ela desceu e encostou sobre um monte chamado Ararat, que hoje fica na Armênia. E quando se fala que a arca desceu sobre as águas, se referencia a esse monte, o Monte Ararat. Para Abraão, o Monte Moriá é a referência. Quando se fala no monte para Abraão, ele vai dizer, para mim um monte que teve uma importância muito grande é o Monte Moriá. Quem sabe quando Abraão passasse perto daquele monte, ele dizia, foi aqui que eu subi com o meu filho um dia, mas crendo que ele voltaria comigo. Amém? Mas imaginou aí, assim a sensação que Abraão tinha quando passava perto do Monte Moriá? Porque é impressionante, eu fiquei sem retorno. Estava tão bom. Volta do jeitinho que estava, se puder. Quando Abraão, ele passa nas suas viagens, ida e volta, ele disse, aqui eu um dia subi com o meu filho, mas na certeza que Deus me traria de volta. Amém? Então foi aquele monte que se despertou a Abraão, e aí está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo 13, quando Deus diz a ele, para que ele se levantasse e fosse a um dos montes que ele iria indicar. Vamos ler. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, ofereceu em holocausto a um lugar do seu filho. E chamou Abraão naquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Quem sabe Deus está te levando para o monte aqui hoje, um monte que vai fazer um marco na sua vida. Quem sabe Deus está trabalhando para que algo que vai acontecer na sua vida que será para sempre e vai te marcar. Deus, ele é tão tremendo que ele faz referências a lugares, a momentos. Para Elias no Monte Carmelo, meu Deus, que monte foi esse para Elias no Monte Carmelo? Quando ele desafiou 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Um homem desafiando quase 1.000 pessoas. Foi a grande decisão também de Elias no Monte Carmelo. É um monte que fica ali nas costas marítimas da Palestina, quando houve o grande desafio em que o povo de Deus estava se declinando a servir Baal, mas Elias resistiu firme e fez o grande desafio ali no Monte Carmelo e saiu vencedor. Amém? O povo, depois que desceu o fogo do céu, só restou dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Ele é Deus mesmo. Amém? Agora, nós temos dois montes que faz referência ao povo hebreu, que é o Monte Ebal, que está ali em Samaria, e também o Monte Gerizim, que são os montes das bênçãos e também das maldições. Está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, e que vais para possuí-la, então pronunciarás as bênçãos sobre o monte Gerizim, e maldição sobre o monte Ebal. Nós temos também o monte que o salmista ele fez referência ao monte de Hebrom.
Esse monte é o monte da unção, né? Nós temos um monte também que é referência para o povo hebreu, o Monte Or, aonde Arão, o primeiro sacerdote, foi sepultado. Está registrado no livro de Números, capítulo 20, versículo 22. E nós temos o grande monte, é o monte de Deus. É o Monte Horebe, o Monte Sinai. Este é um grande monte. Mas, para Moisés, ele carregou para sempre este marco, o Monte Horebe. Está registrado no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o Monte Horebe. Esse monte foi o monte que tudo começou na vida de Moisés. Porque, queridos, nós não podemos esquecer do nosso histórico, aonde tudo começou. Nós não podemos se esquecer. Quem sabe se você pegasse esse microfone, você vai dizer assim: a minha vida começou naquele lugar, num momento, foi algo que eu jamais podia esperar. Eu tenho um grande momento na minha vida, que foi assim muito próximo das cachoeiras ali de Ilha Solteira, que eu não consigo me esquecer daquele grande momento, que eu me retirei do grupo que eu estava, da minha família, e eu me distanciei assim, um pouco, vamos dizer, um tiro de pedra, na linguagem bíblica, um tiro de pedra, questão de 30 metros mais ou menos, e eu comecei a andar, e caminhava em direção àquelas quantidade, um volume muito grande de água, as forças daquelas turbinas me chamou a atenção. Eu disse, eu vou me dirigir para lá. Parecia que Moisés, olhando para a sarça, eu disse, vou me dirigir para lá, porque está me chamando a atenção as forças dessas turbinas que jogavam aquela água com tanta força. E quando eu estava me dirigindo para lá, uma voz soou muito forte no meu coração, dizendo, Marcos, eis que eu te chamo para a minha obra. E eu olhei assustado, procurando alguém, e não via. Eu disse, mas será que é coisa da minha cabeça? E, bom, a gente às vezes sonha acordado, né? E parece que, falei, bom, vamos continuar caminhando. Quando dei mais uns poucos passos, a voz veio de novo. Marcos, eis que te chamo para a minha obra. Eu era muito jovem, próximo de 20 anos, 20 e poucos anos de idade. Eu disse, meu Deus, o que é isto? E eu entendi que Deus estava me chamando para um trabalho. Quando eu cheguei em Campinas, a notícia começou a correr por todos os lados. Falou, Marcos, foi decidido na igreja, embora você sendo um jovem, pastor Marinésio decidiu entregar uma igreja para você pastorear. Ele disse que você não estava presente, mas que quando você chegasse, você ia assumir esta igreja. Eu disse, eu já sabia algo que ia acontecer, porque Deus já havia me falado lá na cidade de Ilha Solteira. Vamos aplaudir o Senhor, porque Deus é lindo, irmãos. Deus fala. Deus fala. Agora, para Moisés, irmãos, o Monte Horebe falava alto. Porque aqui Deus me chamou para um grande trabalho. O Monte Horebe, o monte de Deus. Mas nós temos ainda outros montes, irmãos, impressionante que marcou, né? Nós temos o Monte Nebo. Esse monte é um monte em que Deus chamou Moisés e ele escala o monte pela última vez e dali ele vai para os braços de Deus e vai para a glória. Foi o monte que Deus o chamou para ele escalar. E ele escalou esse monte, e depois ele desse monte, ele foi para o cume do monte. É impressionante que ele sobe para o monte, e Deus disse, vai para o Pisga, o cume do monte. E dali, Moisés enxergou toda a terra.
Então esse monte para Moisés, com certeza, foi de uma importância muito grande. Agora nós temos aqui, irmãos, hoje nós vamos falar do Novo Testamento, de um monte que Jesus gostava muito, não poderia deixar. Quem sabe? Fica fácil, né? O Monte das Oliveiras. Esse monte, Jesus constantemente estava subindo esse monte para orar. Era um monte, quem sabe, que Jesus apreciava muito para as grandes realizações da sua vida. Mateus capítulo 21 e versículo 1, vai nos dizer assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho, e com ela desprendei-a e trazei-mo a mim. 24 e 3 do mesmo livro. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e qual haverá, e que se não haverá da tua vinda nos fins dos tempos. Então, irmãos, percebe que os montes faziam tanta referência, tanto no Velho como no Novo. Agora, eu não estou aqui dizer aos irmãos que Deus ouve oração só no monte, não. Não podemos ser supersticiosos e dizer, então, o monte agora resolve o meu problema. Não, é que Deus, ele trabalha assim. Ele fez referência na lei, lá no Monte Sinai. Moisés subiu o monte para receber a lei. E esta lei que perpetuou por mais de um milênio no meio do povo hebreu, agora Jesus, no Novo Testamento, também vai subir no monte para transmitir algo, não como a lei, não como aconteceu lá, em que o monte fumegava, em que os animais não podiam se aproximar, em que somente Moisés e Arão se aproximaram do monte e tiveram a oportunidade de ter acesso. Não, o povo ficou à distância, e a Bíblia diz que o monte fumegava, Deus bradava em alta voz, o povo ficou com medo, assustado, a terra tremia, o monte tremia, e o povo quis fugir. Deus falava alto no monte, e Moisés ouvia. Assim chegou o decálogo. Só que agora é diferente. Jesus olha para multidões que vêm se aproximando. O monte não vai fumegar, o monte não vai tremer, não existe limites para chegar no monte, não. As pessoas tinham acesso a subir o monte agora para ouvir o Filho de Deus falar. Todos tinham acesso agora a subir o monte. Todos podiam se aproximar do Mestre. Lá era Deus falando, agora é o Filho falando. Lá era a lei dizendo, mas aqui é a graça que vai falar agora, aleluia. Aqui você tem livre acesso para falar e ouvir Deus falar. As coisas começaram a tomar um outro rumo. As multidões agora podiam chegar diante deste Deus humanizado, porque Ele vai falar. Agora, é impressionante, irmãos, algo aqui que está registrado, se você está com a sua Bíblia aberta, isso diz assim, acho que é o versículo 2. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo. É impressionante, porque Mateus vai assim dizer, os evangelistas vai assim dizer, e abrindo a sua boca. Parece que assim, algumas pessoas já comentaram a respeito desse assunto. Ué, como é que ele vai falar sem abrir?
Como é que ele vai falar sem abrir a sua boca? Tem que abrir a boca para falar. Mas por que dizer isto? Por que escrever e abrindo a sua boca? Queridos, para Deus falar, Ele não precisa abrir a boca. Sabe por quê? Porque Ele que abriu a boca de Moisés para falar. Amém? É Ele que abriu a boca para Moisés para profetizar. É Ele que abriu a boca de Isaías para Isaías profetizar. Foi Ele que abriu a boca de Jeremias para Jeremias profetizar. É Ele que abre a nossa boca para glorificar o seu nome. Ele não precisa abrir a sua boca para falar. Só que aqui, Ele abriu a sua boca, porque Ele tinha algo importantíssimo para dizer à humanidade. As pessoas vêm questionar, mas por que abriu a sua boca? Por que deixar escrito e abriu a sua boca? Jesus não precisa abrir a sua boca. Ele não precisa. Não, senhores. Ele jorra sem abrir a sua boca. Lá no deserto, ele foi a pedra que alguém o transferiu um contato e a pedra abriu uma fenda e jorrou água para os hebreus beber. Só que impressionante, irmãos, esta fenda abriu e a água verteu. Alguém podia passar por aquela pedra e dizer, ela abriu, verteu água, mas agora não tem mais água. Lá foi sombra. Agora aqui é realidade. A água está jorrando. A água está jorrando. Aquilo era conta-gota. Agora você tem esta água em abundância. Ele é a fonte da água da vida. Jesus disse no último dia da festa. Jesus bradou, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte da água da vida. Ele não precisa. Mas aqui é impressionante. E abrindo a sua boca, ele vai falar. Jesus tinha muitos meios de ensinar. Ele tinha muito jeito de falar com as pessoas. Uma das formas que Jesus ensinava era com milagres. As multidões ficavam a ouvir, a ver os milagres que Jesus realizava sem palavras. Jesus estava no meio das multidões e às vezes ele falava quando alguém lhe tocava. Aleluia! Ele falava quando alguém lhe tocava, porque dele saía virtude. Jesus não precisava falar para que as pessoas pudessem sentir que ele era algo diferente. Era o Deus humanizado. Era o Deus conosco. Mas aqui ele vai falar. Aqui ele vai dizer. Aqui ele vai tocar a humanidade com as suas palavras. É impressionante que quando ele falava, as pessoas ficavam impactadas quando Jesus abria a sua boca. No livro de João, capítulo 7, versículo, evangelista João, 7,45, vai dizer assim: e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não trouxeste? Responderam os servidores, nunca um homem algum falou assim como este homem. Vocês estão entendendo? 2 homens saíram dizendo, vocês vão lá e tragam este homem aqui. Os principais dos sacerdotes, nós queremos que esse homem venha aqui. E você vai lá e traga este homem perante nós. Nós queríamos interrogá-lo. O projeto era prender Jesus. E finalmente tirar a sua vida. Mas os 2 homens chegaram ali, queridos. Jesus estava falando. É impressionante. Jesus estava ensinando e ministrando no meio do povo. E um começou a dizer, olha, você não está sentindo algo aí, não?
Não dá para interromper esse homem. O que está sentindo? Eu estou sentindo meu coração tremer. Aleluia. Eu estou sentindo as minhas pernas balançarem. As minhas mãos estão sem força. Eu estou sem reação. As palavras deste homem me tocam. Mas eu estou aqui para prender esse homem, para levar esse homem perante o sinédrio, perante o sumo sacerdote, mas eu estou sem força. As palavras de Jesus tocavam as pessoas de uma forma profunda. De repente Jesus termina o sermão e os dois dizem, vamos embora. Mas por quê? Eu não... Que nem este aí eu nunca ouvi falar. Aleluia! Mas era um homem simples. Um homem numa simplicidade. Não teve formação acadêmica. Não se formou nas melhores escolas da época, que era a escola de Gamaliel. Não era um cátedra. Não tinha nenhuma formação superior, nem uma pós-graduação. Não participou das escolas filosóficas, mas como Jesus falava e as pessoas ficavam neutralizadas. Lucas capítulo 11, versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantou a voz e disse-lhe, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Em que amamentaste. Queridos, essa mulher não aguentou. Essa aqui, queridos, ela disse, eu vou quebrar o protocolo. Esta aqui disse, sabe de uma coisa? Eu vou quebrar esse silêncio em que a plateia estava ouvindo Jesus falar. Ela não se conteve e deu um grito no meio da multidão. Bem-aventurado! Aleluia, glória ao Senhor. Isto, irmãos, é que quando ele abre a sua boca, é porque ele vai dizer algo tremendo. E vou lhe dizer, Deus está falando. Deus está falando do nosso coração. Você quer ouvir Deus falar? Abra o seu coração, porque Ele está falando conosco. Agora, no Velho Testamento, queridos, a última palavra, o último capítulo, o último versículo do Velho Testamento está escrito essas palavras. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamento é maldição. E assim fechou o Velho Testamento. Maldição. Houve um período interbíblico, quase 400 anos, maldição. A última palavra. Só que o tempo foi se passando. Jesus chegou. Ele nasceu. Ele cresceu. Foi batizado no Rio Jordão. Foi para o deserto e foi tentado. E algo novo estava para acontecer. Agora, eu acho que hoje é só uma introdução, viu, irmãos? Amém? Hoje eu vou ficar uma introdução, mas se eu não terminar, nós estamos numa série. Sim ou não? Amém? Nós estamos numa série. Se não terminar hoje, nós vamos continuar o primeiro versículo que nós estamos trabalhando, bem-aventurados os pobres de espírito. Depois nós vamos trabalhar os demais. Agora, eu estou preparando isso aos irmãos, para que os irmãos possam entender, e nós possamos ter um entendimento, de como estava o mundo quando Jesus chegou. Porque você pronunciar estas palavras dentro de um contexto em que a humanidade vivia. O que eles queriam? Quais eram os seus projetos?
porque de repente vem um ensinamento novo, mas o que a sociedade de então procurava? Quais eram os seus anseios? O que eles desejavam? Queridos, no tempo de Jesus, havia pelo menos 3 povos que conviviam na Terra Santa: os judeus, os gregos e os romanos. Os judeus, irmãos, eram os nativos daquele lugar. Trazia consigo uma cultura dos tempos de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés e Davi. Pelo menos esses 5 nomes eram muita referência para eles. Quando você encontrava um judeu, para eles diziam: eu sou hebreu, eu sou da tribo tal. E já começava a referenciar Abraão, a ter referência de Isaac, de Jacó, Moisés, o grande legislador, e também Davi. Então, para eles, queridos, a procura da felicidade se baseava em ostentar esses líderes do passado. A dizer a respeito desses homens. E o que se esperar? O que eles estavam pensando a respeito do futuro, olhando para o passado? Para eles, a alegria estava simplesmente nas práticas religiosas. Eles estavam baseados nos seus ritos sagrados, todos os anos. A expiação dos seus pecados que se fazia uma vez por ano, e depois voltava na mesma vida. E também a dificuldade da interpretação da lei. Esse era o quadro, o retrato de um judeu. A lei ele não conseguia. No dia da expiação, na volta, quem sabe dizendo: já pequei, agora é só o próximo ano. A dificuldade era grande e os judeus conviviam com isso. Agora, os gregos eles diziam: sabe de uma coisa? Nós detenhamos assim, nós temos os nossos nomes. Cada um carrega consigo os seus nomes que ostentavam. Os gregos diziam assim: nós temos Platão, nós temos Sócrates, nós temos Demócritos, nós temos Anaximandro, nós temos esses nomes tão importantes para nós, que estudam e que buscam uma explicação na ciência, na mitologia e as grandes questões da humanidade. Nós buscamos conhecer as nossas origens, o presente, buscamos também as leis naturais, a ciência e também o mundo futuro. Somos entendidos na física, na matemática, procuramos alegria na sabedoria, no conhecimento e, acima de tudo, nas nossas descobertas. Estes eram os gregos. Os romanos, eles não estavam à busca dessas coisas, mas eles se ostentavam em ocupar territórios. Para um romano era força. Para um romano era César, ou quem estivesse no poder era um deus. Os romanos, eles tinham as suas festas, as suas promiscuidades, eles buscavam os seus deuses, eram a sua alegria. Para eles, a política, o poder e a guerra. No 2º século, vivia na cidade de Roma entre 800 e 1 milhão de habitantes. Enquanto o império inteiro havia por volta de 50 a 60 milhões de pessoas. Ou seja, uma conta rápida, a cada 4 habitantes na Terra, 1 era romano. Mas imagine só você fazer parte de um império que 25% da população do mundo está sob um comando de um homem. Naquela época, irmãos, o Império Romano atingiu uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados, correspondente hoje a 40 países da Europa. Uma população mundial
uma população mundial aproximadamente de 200 milhões de pessoas que vivia no mundo segundo a ONU de 2015. Ou seja, a população da época, irmãos, do mundo, era a população que tem no Brasil hoje. Mas imagine só. Agora, por outro lado, também é importante dizer que a estimativa de vida era muito baixa. Por conta de o Império Romano, ele avançava nos seus territórios, só que não tinha infraestrutura para cuidar das pessoas. Não tinha remédios, não tinha saneamento, não tinha nada. E por conta das muitas guerras também as pessoas morriam muito cedo. E a estimativa é que as pessoas morriam, em média, com 30 anos de idade. Era muito baixo. Era muito baixo. Diante deste quadro, que viviam as pessoas, e por conta, irmãos, dessa dificuldade enorme, na cidade de Jerusalém, o povo hebreu era sacrificado nos impostos. 12% do produto agrícola tinha que ir para Roma. Tudo que eles plantavam, que eles colhiam, 12% ficava para o governo romano. 22% eram impostos, de vários impostos. E sobrava, se deixava também mais 1/5 para as próximas colheitas. Então vamos entender, 12% Roma, 22% impostos, 1/5 ia para as próximas colheitas. Um lavrador ficava com menos de 50% da sua colheita. Então a sociedade ficava muito pobre. Diante deste quadro, Jesus aparece para dizer para as pessoas que ele tinha algo diferente. O que vocês estão à procura? Roma queria terras. Roma queria o poder. Os gregos estavam atrás da sabedoria. Os judeus estavam à volta do passado que não lhes dava satisfação e não mudavam as suas vidas. As pessoas estavam tristes. As pessoas estavam à procura de uma coisa. A sociedade morrendo cedo, não tinha o que se fazer. O que eles procuravam agora? As multidões andavam de um lado para o outro. Jesus tinha a palavra de solução. Ele era a solução para a humanidade, como foi, é e sempre será. Diante desse quadro, Jesus chega para a humanidade para mostrar que o caminho da verdadeira felicidade não está em territórios, não está à procura de filosofia e do saber, mas também não está naquele que se já é sombra, foi sombra e que não dá nenhuma sustentação no mundo religioso para os judeus. Jesus tinha algo novo para dizer para as multidões, para os humildes de espírito, para aquelas lágrimas sinceras, os mansos, os desejosos, os misericordiosos, os de coração puro. Jesus tinha a paz para oferecer para essas pessoas. Vamos ver. Um pouquinho, o tempo não vai dar, sobre o que Jesus queria dizer. Em síntese, irmãos, Jesus queria dizer nessas palavras que o importante para as pessoas não era ter, mas era ser. Amém? O ter não ia resolver o problema. As pessoas queriam ter terra, ter conhecimento, ter sabedoria, mas isso não podia satisfazer a alma do homem. E nunca pôde satisfazer. Jesus começa a dizer que os pobres de espírito iam ganhar o reino dos céus. Jesus não começa a materializar nada aqui. Ele vai dizer, olha, os pobres de espírito, este vai ganhar o reino dos céus. Uai, peraí. Nós estamos à procura de riqueza. Nós estamos querendo nos livrar dos impostos. Nós precisamos ser felizes.
Nós não queremos ser pobres. E Jesus abre a sua boca e diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que coisa, irmãos. Depois ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Depois ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque vão alcançar misericórdia. Depois vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Depois ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Espera aí, nós queremos guerra. Paz, aqui se vence com a guerra. As pessoas começaram a ouvir. Depois Jesus vai dizer que os perseguidos iriam receber um galardão no céu. Bom, as palavras de Jesus, irmãos, começavam a entrar em conflito aquelas pessoas. Depois Jesus para em Mateus 16 e 26 e vai dizer assim: pois o que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As mensagens de Jesus vinham e parece que entravam em conflito nos corações das pessoas. Diziam: espera, o que esse homem está dizendo? Não vale a pena ganhar o mundo inteiro? Jesus começa a despertar no coração das pessoas que o ter não traz felicidade. Jesus começa a dizer que para você ser feliz neste reino, você precisa ser pobre. Mas que pobreza é esta? Mas que pobreza é esta? Será que Jesus veio fazer apologia à miséria? Jesus veio fazer apologia às pessoas não ter nada nesta vida? Não, senhores. Jesus não estava falando desta pobreza. Imagine só se Jesus dizer assim: bem-aventurados os ricos, porque eles herdarão o reino dos céus. A coisa ficaria estreita, né, irmão? Para muita gente, dizendo: não, Jesus me deixou eu excluído desse assunto aí, porque só os ricos. Mas a precisão de Jesus, irmãos, é tão grande nas suas palavras, porque ele vai dizer assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ele vai abrir, irmãos, espaço para todas as pessoas. Aqui ele não fecha para ninguém. A porta da salvação está aberta para todas as pessoas aqui nesta vida. Ele vai dizer, a priori, a coisa mais importante que o homem precisa aqui nesta terra. Jesus não começou pelos mansos, pelos misericordiosos, não, pelos perseguidos. Jesus vai começar pelo primeiro degrau. É o mais importante para o homem nesta vida. Para lhe dar paz para o segundo degrau, primeiro ele precisa vencer. Ser humilde. Esse primeiro, porque sem você dar este passo, você não vai conseguir dar o segundo passo. Primeiro você precisa se esvaziar de você mesmo. Entender perfeitamente que você é um pecador e que você precisa da misericórdia de Deus. Aleluia! Para você entrar nesta porta, você precisa se esvaziar de você e ser dizendo: eu não posso, eu não tenho condições, eu não sou nada, eu dependo totalmente dele. Aleluia! Aqui Jesus começa a dizer que para você entrar neste reino, primeiro você precisa reconhecer que você é pó e que você não é nada. Mas você pode estar a dizer: mas pastor Marcos, eu sou um homem culto, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas propriedades, eu tenho isso e tudo aquilo. Jesus vai dizer aqui, e que você acha que você tem autonomia
para entrar e sair neste mundo e não precisar de Deus, Deus está dizendo aqui nesse primeiro versículo que isto aí não serve. Para você ser feliz, nada destas coisas vai lhe dar felicidade. Para você ser feliz, você vai precisar de Deus na sua vida. Sem Deus você não é feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para você entrar neste reino, você precisa ser pobre de espírito. A felicidade, irmãos, sem Jesus não é possível. Se você não passar pelo caminho da humilhação, dessa dependência de Deus, você não vai conseguir ser feliz. Eu não sei se eu já vou estar encerrando, porque eu vou concluir na próxima quinta-feira. Amém? Eu só vou parar aqui com esse tópico. Eu não sei se os irmãos já viram nos carros as pessoas escreverem esses logos assim: você merece ser feliz. Quem já ouviu? Já viu? O Mário já viu? Eu mereço ser feliz. E às vezes até as pessoas disparavam isso, mensagem. Isso começou a ganhar força, irmãos, como que dizendo assim: você merece ser feliz. Então a pessoa começou a desenvolver um sentimento, dizendo assim: eu não sou feliz por causa do meu chefe. O meu chefe é a minha cruz. Eu mereço ser feliz. O meu chefe me faz infeliz. A minha mulher me faz infeliz. O meu marido me faz infeliz. Mas eu mereço ser feliz. Então, para mim ser feliz, eu tenho que me sair desta empresa, arrumar um outro chefe. Para mim ser feliz, eu tenho que deixar dessa mulher. Eu tenho que deixar desse marido. Para mim ser feliz, eu tenho que buscar a minha felicidade, sabe aonde? Aonde alguém me disser que eu possa ser feliz, eu vou buscar essa felicidade. Você sabe por que eu não sou feliz? Porque me falta dinheiro. Se eu tivesse muito dinheiro, eu seria um homem e uma mulher feliz. Então as pessoas estavam à procura da felicidade a qualquer custo. Dos anos 60, irmãos, houve a invasão. Aqui no Brasil não foi tão forte, mas em outros países, os jovens saíam de suas casas e saíam à procura da felicidade. Porque se diziam: você merece ser feliz. Morando na casa onde você está, você não vai conseguir ser feliz. Então você tem que sair à procura da felicidade. Mas você sabe por que você não é feliz? É porque você não está usando as drogas que eu uso. As drogas que eu tenho, que eu compro, vai te fazer você feliz. Você sabe por que você não é feliz? Porque você não vai nas baladas que eu vou. Você não vai nos shows que eu vou. Você não frequenta o circo que eu estou frequentando. Você precisa frequentar mais teatros. Lá você vai sorrir, você vai ser feliz. As pessoas estavam à procura da felicidade nas coisas desta vida. Você merece ser feliz. Eu me lembro de um certo homem, de algo que eu ouvi. Faz muito tempo que eu ouvi esse episódio de um certo homem que procurou um médico, psicólogo, e disse para aquele médico: doutor, eu não sei, eu sou um homem muito infeliz, eu não tenho alegria, não tenho felicidade. E o
psicólogo disse: conta um pouco da sua vida. Ele começou a contar sua infância, seus problemas. Disse: mas eu não consigo ser feliz. E o psicólogo disse: não vou passar nenhum medicamento a você. Você está sabendo do circo que chegou aqui perto? Olha, eu vou lhe dizer algo. O palhaço lá é muito engraçado. Se você for lá e assistir as suas brincadeiras, ali, tudo aquilo, você vai se soltar. Você vai rir, você vai voltar. Frequenta ali aquele circo e você vai ser feliz. E aquele senhor abaixou a cabeça e disse: o que aconteceu? Ele disse: doutor, agora complicou. Ele disse: mas por quê? Ele disse: porque o palhaço sou eu. E agora, aonde eu vou encontrar a felicidade? Agora tudo se acabou. Porque a sua esperança que você ia era o circo. Agora o palhaço sou eu. Aonde eu vou procurar a felicidade? Queridos, Salmo 42, versículo 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando eu me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e de louvor, com a multidão que festeja. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, aleluia, espera em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença, aleluia. O salmista Davi, ele teve esse entendimento pleno, dizendo assim: sabe aonde está a minha alegria? A minha alegria, sabe, é como o servo brama pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alegria, a sua alegria, não consiste nas coisas desta vida, mas a nossa alegria está aqui, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Que nesta noite nós possamos sair daqui com um entendimento melhorado em nossas vidas. Se você entrou aqui triste por alguma coisa que está acontecendo na sua vida, por algo que você percebe que está afligindo a sua alma, para o salmista, a única forma dele ser feliz era buscar em Deus, era se aproximar de Deus, era ter sede de Deus, é buscar a Deus. E quando ele assim fazia, a sua alma se preenchia e ele se satisfazia. Que nesta noite o Espírito Santo possa lhe dar esta força necessária, e que você possa ter esse crescimento no seu sentimento, na sua vida, e entender perfeitamente que em Deus você é feliz, que em Deus você pode todas as coisas, que em Deus você consegue superar os problemas desta vida, que em Deus você pode caminhar sobre as nuvens, e que em Deus você pode se transportar acima das nuvens e das montanhas. E que as palavras de Jesus continuam soando: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fecha os teus olhos.
Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelos louvores. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, para que nós possamos, mais uma vez, ampliar os nossos entendimentos, que a felicidade que nós buscamos está em Ti. Entender perfeitamente, Senhor, que se nós nos passarmos por esse caminho de dependência total de Ti, que as nossas forças, os nossos conhecimentos, o nosso saber, tudo aquilo que nós temos aqui nesta vida, não é nada substancial, Senhor, para ter alegria em nosso coração, porque tudo isto é passageiro, é coisas efêmeras desta vida. Mas em Ti, Senhor, em Ti está a verdadeira felicidade. A dependência de Ti, Senhor, quando nós nos abrimos mão, Senhor, de tudo que nós temos e nos submetemos a Ti, nós encontraremos a perfeita alegria, a satisfação de viver. Que haja, Senhor, um despertamento na vida do Teu povo. Aqueles que procuram tantas coisas nesta vida para encontrar a felicidade. Temos certeza, Senhor, pela Tua palavra, que no fim, Senhor, ficarão frustrados, cairão, não subsistirão, porque em Ti está, Senhor, a vida, o saber e o entender. Por aqueles que procuram na religiosidade a alegria, também ficarão frustrados. Aqueles que procuram, papai, na filosofia e no saber desta vida, tudo isto é muito pobre diante de um Deus poderoso, um Deus tremendo. Mas que as nossas forças se unem a Ti, Senhor. E em Ti está todo o conhecimento, o todo o saber. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti e entender perfeitamente que somos tão pequenos. Entender como João Batista entendeu que ele não era digno de desapar as Tuas alpargas. Reconhecendo o Seu senhorio, aleluia, reconhecendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, a nos humilharmos debaixo da Tua potente mão e reconhecer o grande Deus que nós servimos. Muito obrigado, papai, por esses grandes momentos. Ajuda-nos, Senhor, nesta série que estamos começando, para que no final desta série, Senhor, nós possamos ter uma ampliação muito grande da vida e encontrarmos realmente em Ti, Senhor, o caminho da felicidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.